Graças e paz, galera. Eu queria trazer uma reflexão rápida no dia de hoje. Eu conto com a participação especial aqui do meu caçulinha, o Mateu, que está aqui comigo, uma participação ilustre. Eu queria falar dos dias que parece que a gente tem que caminhar no escuro, nos dias que parece que está tudo dando errado pra gente, e parece que a gente está tão distante de Deus, ou Deus está tão distante da gente que não possa ouvir a nossa oração, que parece que a gente está num barco no meio de uma tempestade, e isso acontece na vida do ser humano porque a nossa vida não é uma linha reta, ela é uma linha que oscila, a gente tem altos e baixos. E quando a gente se esquece de quem nós somos e de quem Jesus é, o desespero toma conta e a gente se permite distanciar de Deus. E quanto maior a nossa distância de Deus, mais difícil a nossa vida se torna, porque a gente fica apegado aos resultados e às performances. E sem Cristo não há esperança na vida. E sem esperança a vida é só destruição, sabe? A gente fica apegado às coisas momentâneas e passageiras que não tem tanto valor e de repente a gente dá um valor imensurável e isso vai destruindo a nossa vida e as nossas relações. No Evangelho de Mateus, no capítulo 14, fala que os discípulos estavam sozinhos no barco e que se fez uma grande tempestade e que eles entraram em pânico e que Jesus aparece andando sobre as águas e primeiro eles acham que é um fantasma e Jesus fala, olha, sou eu. E Pedro, o apóstolo Pedro tem uma atitude de falar, olha Senhor, permita que eu vá até ti se é tu mesmo. E Jesus permite, e Pedro começa a andar sobre as águas, mas ele olha para as dificuldades e afunda. E clama por socorro, Jesus estende a mão e salva ele. A gente vê homens de Deus que caminharam com Cristo, viram Cristo fazer milagre, operar milagres, mas no momento de dificuldade eles entram em pânico, esquecem quem eles são, esquecem quem Cristo é e ficam aterrorizados, sabe? Porque só estão olhando para a dificuldade. Pedro ele tem uma atitude interessante porque ele fala, ó Senhor, permita que eu vá até ti. E ele começa a andar sobre as águas, mas ele olha para a dificuldade, a Bíblia fala que ele olha para a tempestade e aí ele afunda. E ele clama por socorro e Cristo estende a mão e salva ele. A nossa vida é assim, quando a gente olha para a dificuldade, a gente vai afundar. A nossa relação vai afundar, nosso casamento vai afundar, nosso trabalho vai afundar, porque a nossa vida está dependendo da gente, da nossa performance. Toda vez que a nossa vida depende da gente, da nossa perfeição, do nosso máximo, ela vai afundar. Agora, a partir do momento que a gente entende que a gente vive no sustento de Deus e a nossa vida depende de Deus, e a gente olha para Cristo e o nosso caminhar é o caminho de Cristo, a nossa vida está entregue a Ele, a gente abandona a performance, a gente abandona os resultados e a gente começa a viver a graça dEle, tudo vai bem, porque há esperança. Agora, quando não há Cristo, a gente está pego às situações que estão acontecendo e o nosso olhar só está preso às situações e o nosso foco está na situação. E eu sei que às vezes é tão difícil porque tem situações que são muito dolorosas, tem situações que só quem está passando sabe. Mas nessa hora você tem que colocar a sua fé em ação. E a sua fé em ação é dar um passo na direção de Cristo. E eu tenho certeza que Ele vai te socorrer, que Ele vai estender a mão. Porque Ele é um Deus vivo e um Deus real. E a única coisa que você precisa é se relacionar com Ele. Porque com pouco relacionamento, você vai ter pouco de Deus. E pouco de Deus você vai afundar. Porque o ser humano sozinho não dá certo. O ser humano sozinho ele afunda. A vida sem Deus não há esperança. E a gente fica pego a coisas tão pequenas. Agora, quando você se apega a Deus, entrega a sua vida na mão dele, e você confia em quem ele é e quem ele diz que você é, aquele problema enorme se torna tão pequeno. E você entende que há esperança e que há saída. E que você não está mais apegado à situação. Você não está mais apegado à performance do que você faz. E aí você começa a ver o mundo de outra maneira. E você vai conseguir ver que há solução. Que há uma saída para aquilo. Que Deus está tomando conta daquilo. E você vai se lembrar de tudo que Deus já fez. E de tudo que Ele vai fazer por você. E você não tá nem. Você começa a entender que você não começa nem a colocar o peso nisso. Mas começa a colocar o peso da sua relação com Ele. No amor que Ele tem por você e que você tem por Ele. E tudo vai bem na sua vida. E essa prática que eu trago para os meus dias nos momentos ruins. Nos momentos que eu não vejo saída. Nos momentos que eu me sinto desesperado.
E aí eu encontro paz, eu encontro esperança e começo a entender que eu tenho muito mais do que eu preciso e tenho muito mais do que eu mereço. Porque a graça dele é transbordante, é de maneira surreal. E que a cruz dele já é tudo para mim. Que a vida eterna já é tudo para mim. E que tudo que eu tenho na minha vida é dádiva. Dádiva de Deus, é a graça dele. E eu oro para que no dia mal você se lembre de quem ele é na sua vida e de quem você é. De quem ele diz que você é. E essa é a verdade sobre você. Que você é um filho amado de Deus. Amado de tal maneira que ele deu o filho dele, unigênito, para morrer na cruz por você. Graças a paz, galera. Um abraço grande.